Sejam muito bem-vindos à nossa iniciativa Escultores. Eu sou Bruno Moss e eu estou aqui para mudar o seu olhar sobre escultura, mudar a sua mentalidade, tirar você do básico e te trazer para o master. Você basicamente vai mudar o seu conceito, o seu olhar sobre esculturas nesse workshop. Se você está preso à cópia, não consegue finalizar os seus trabalhos, não consegue criar poses mais audaciosas e pensa que é necessário saber desenhar para saber esculpir, eu tô aqui para te mostrar um caminho para você sair dessa fase e dar mais audácia, deixar mais arrojados os seus trabalhos, ter trabalhos e esculturas mais audaciosas e com mais personalidade. A minha missão aqui é ajudar pessoas comuns como você a colocar suas ideias em prática. Basicamente, tirar você do básico e te levar para o master. E se você não me conhece ou é novo aqui, eu sou escultor e cofundador aqui da Arcadia. E sou professor por formação também. Eu gosto muito de dar aula, eu sempre gostei de fazer isso. Também trabalho como escultor, não é? Como eu já disse, já fiz pouco mais de 120 esculturas. Eu tenho algumas aqui para mostrar para vocês. Outras também são de alunos, eu também vou mostrar isso no decorrer desse workshop, vou falar um pouco mais dessas figuras. E minha especialidade é action figures. Eu basicamente gosto muito do que faço, eu gosto muito inclusive dessa cultura geek, nerd, de HQ, de filme, videogame também, séries. Apesar de não ter tanto tempo para acompanhar tudo hoje em dia, eu gosto muito desse meio, faço algumas coisas para mim e para diversos clientes. Tem aquele cliente que quer aquela peça exclusiva, que faço também para esse cliente, mas eu já trabalhei também bastante com mercado de publicidade aqui no Brasil e lá fora, algumas empresas também como Globo, SBT e empresas de action figures, como eu comentei com vocês, Bandai, Banpresto, enfim, como eu disse, essa é a minha especialidade, é um pouco isso que eu quero passar para vocês aqui. E com esse workshop eu estou trazendo para vocês algumas sacadas minhas sobre design, anatomia e estilizações, para você ter mais originalidade nas suas obras e exercitar sua criatividade nas suas esculturas. E o que eu estou trazendo para vocês com esse workshop são sacadas minhas sobre anatomia, design e estilização, para você trabalhar a sua criatividade nas suas obras e trazer mais originalidade nos seus trabalhos. Então, se você já modela e quer dar um salto de qualidade aí nas suas esculturas, nos seus trabalhos, vê o lugar certo. Porém, caso você ainda não modela, nunca modelou na vida, deve estar pensando, meu Deus, isso não é para mim. É para você sim, é até melhor, porque você vai começar a estudar com uma mentalidade nova, uma mentalidade mais assertiva, sem ter tropeços no caminho e sem ter erros desnecessários por muitas vezes falta de estudo e entendimento. Então eu separei a Iniciativa Escultores, esse workshop, em 3 dias. No workshop de hoje eu vou falar com vocês sobre tudo a respeito de personagens masculinos. No segundo dia eu vou falar sobre personagens femininos e no terceiro dia, para fechar, eu vou falar sobre composição e finalização dos seus trabalhos. Isso tudo para dar um upgrade aí na sua jornada das esculturas. Então hoje, como eu disse, vamos focar em personagens masculinos e eu trouxe algumas coisas que eu acho fundamentais para você aplicar nos seus estudos, nos seus trabalhos de escultura. Olha só, vamos falar hoje sobre proporção, biotipo, de diversos tipos de biotipo que a gente pode estudar, e também vou falar sobre poses com vocês e alguns comparativos muito interessantes aí para você sempre dar um upgrade nas suas figuras, beleza? Então preste muita atenção nesse workshop, anota tudo que eu vou falar para vocês, se desliga do mundo inclusive, porque essas informações que eu vou passar para vocês, elas são muito importantes. Eu não tive elas lá no comecinho, quando eu estava começando a estudar escultura, era bem difícil, o pessoal pensa que foi fácil para mim, mas não, foi bem complicado na verdade, porque a gente não tinha noção nenhuma de material, de estrutura, nada disso, então era bem complicado. A gente procurava na internet e tinha informações às vezes até conflitantes, né? E inclusive você até encontra pessoas que são boas, né, na área, pessoas que trabalham bem, mas não conseguem passar direito conhecimento. Então assim, no começo para mim foi complicado e eu quero
trazer essas informações para você, para facilitar a sua vida durante essa sua jornada pelas esculturas e tornar inclusive esse processo muito mais prazeroso aí para vocês. Então, pessoal, eu vou começar falando com vocês sobre proporção, mas antes de tudo eu quero compartilhar com vocês talvez a coisa mais importante desse workshop, que basicamente é a raiz do meu método que eu gosto de passar para os meus alunos. No nosso curso eu sempre falo muito disso, eu sempre fixo bastante esses pontos, que são basicamente os 3 pilares da escultura, que é basicamente a forma, a silhueta e o volume. Tudo que você vai fazer de escultura vai partir desses 3 pontos, então presta bastante atenção nisso, principalmente quando você for fazer os seus trabalhos daqui em diante, que com certeza você vai esbarrar em algum desses pontos. Beleza? Então vamos falar sobre proporção. E basicamente a proporção geral que o pessoal normalmente trabalha são aquela ideia de 8 cabeças de altura, né? Se a gente for pensar inclusive em personagens de quadrinhos, anime, o pessoal naquelas revistas lá antigamente sempre colocava aquelas cabeças uma embaixo da outra para explicar a proporção. E o que eu tenho aqui para te dizer é o seguinte: basicamente eu considero esse método ultrapassado. Por quê? Se você for ver, diversos personagens têm tamanhos de cabeça diferentes e a proporção das cabeças com o corpo varia muito. Até em quadrinhos mesmo, tem até alguns manuais, mas você vai ver que muitos falam que alguns têm 11 cabeças, outros têm 8 cabeças. Então esse negócio de medir a proporção do seu personagem em cabeças de altura, uma embaixo da outra, né, até o pé do personagem, sinceramente eu acho que ele é ultrapassado. A gente usa a cabeça como uma medida importante, eu vou falar para vocês um pouco mais sobre isso, mas assim, ela não é a medida principal para o geral. Para o geral, né, para a proporção geral que eu quero comentar aqui com vocês, é basicamente o seguinte: entendam que essa proporção que eu vou passar aqui agora, ela é uma proporção acadêmica, vamos dizer assim, ideal, né? Não é uma proporção 100% realista. Algumas pessoas podem ter variações nisso, mas vamos aqui usar um padrão geral para a gente estudar. Qual que é a proporção então que eu costumo trabalhar, né, nos meus personagens no caso personagens de cultura geek, cultura nerd em geral, né? É basicamente o seguinte: a gente pega um caliper, né? O que é um caliper? Basicamente é um compasso, para quem não sabe, ou essas adaptações aí que eu faço, já até fizemos vídeos sobre isso, mas basicamente é o que? A gente pega esse compasso, essa unidade de medida, e mede da altura da cabeça até a virilha, e basicamente essa distância vai ser a mesma distância da virilha até a sola do pé, desconsiderando, é claro, a genital do nosso personagem. Então assim, é uma medida básica que pode te ajudar muito. A figura basicamente ela é dividida em 2, tórax, né, a parte do tronco e cabeça, e a parte das pernas. Então a gente consegue simplificar muito as coisas a partir dessa proporção. As cabeças, elas podem ajudar em alguns outros momentos, como por exemplo quando a gente quer simplificar a parte do tórax, quando a gente quer fazer um busto dinâmico, por exemplo. Eu costumo falar que praticamente sempre, raras variações, né, a gente vai ter uma cabeça para baixo, no caso do queixo até o topo da cabeça, sempre essa medida de cabeça, tá, gente? A gente sempre vai ter uma cabeça para baixo para distinguir o limite do peitoral do personagem. Claro que isso pode variar um pouco em alguns biotipos que a gente vai comentar nos próximos tópicos, mas assim, no geral a gente também pode encontrar 3 cabeças além da própria cabeça, né? Ou seja, 4 cabeças, então melhor dizendo, até a virilha. Isso também pode variar. Então assim, como vocês talvez possam ter notado, essa medida das cabeças, se você só ficar nela, você pode se perder. Por isso que é interessante você ter aquela medida geral em mente. E é o que eu sempre recomendo para o pessoal, hein? Faça uma impressão bem feita do que você for esculpir, uma impressão, ou se você gostar de desenhar, uma hora que você pode desenhar, mas como muita gente não desenha, e isso não é pré-requisito para você esculpir bem, encontre uma referência do seu modelo, né, de estudo, para que você consiga enxergar essas medidas, essas proporções da sua escultura. E assim, eu tenho também para dar aqui para vocês algumas dicas e algumas sacadas aí quanto a algumas partes
que você pode tirar? Porque assim, o pessoal quando tá modelando pensa, putz, eu movi a perna e agora qual que é o tamanho da perna agora que ela tá dobrada? Ou qual é o tamanho do braço? E agora, como é que eu faço? Existem algumas coisas interessantes que a gente pode padronizar para a figura humanoide. No caso aqui eu tô falando a figura adulta, tá, gente? E vamos dizer assim, o modelo básico, clássico, que é esse que eu tô passando aqui para vocês. Basicamente assim, por exemplo, se a gente for falar das pernas, o pessoal sempre pergunta qual que é a proporção da perna. E é a seguinte, se a gente considerar o osso chamado fêmur, que é inclusive considerado o maior osso do corpo, na verdade, ele vem de lá do encaixe com a bacia, né, ali vamos dizer assim, do esqueleto, até o joelho. Essa distância desse osso, ela é basicamente a mesma do joelho, de novo, até a sola do pé. E isso as pessoas pouco reparam, porque elas não sabem basicamente como fazer esse encaixe do osso com a parte óssea, ali no caso do fêmur com a parte óssea ali da bacia. Na verdade, isso é uma coisa que a gente estuda muito no nosso curso. Eu sempre passo alguns exercícios para o pessoal entender basicamente como que funcionam os encaixes dos membros sem muitas dificuldades. E essa é uma proporção muito importante, porque quando você for fazer um personagem com a perna bem dobrada, como por exemplo o Lion, que inclusive vocês estão vendo aqui, ele tem a perna bem arqueada, né? Homem-Aranha tem também bastante isso. Inclusive Homem-Aranha a gente vai falar de pose aqui também. Mas o Homem-Aranha, ele desafia muito essa questão das proporções, porque ele raramente está em pé estático, na verdade. Então, você tem que saber aplicar essa proporção em diversas situações, em diversos casos de movimento mais audacioso, como esses exemplos do Homem-Aranha ou do Lion aqui que eu falei para vocês. E outra coisa também é o seguinte, as pessoas erram muito a escultura, erram muito a proporção, porque elas não começam bem a escultura ou enfim, o trabalho como um todo. Eu falo trabalho porque às vezes a pessoa está fazendo um trabalho bem simples, como por exemplo uma cabeça, um busto, e às vezes a pessoa pode estar fazendo uma composição com várias esculturas, e ela não sabe por onde começar. Seja qual for a escultura que você está fazendo, você tem que partir do centro dela para as extremidades. Então, se você for fazer, por exemplo, então, uma escultura masculina, né, um personagem masculino, de corpo inteiro, nesse caso, que nós estamos conversando aqui, você tem que partir primeiro do tórax e abdômen, basicamente. No caso, a figura central, na minha opinião, seria todo o torso, né? No caso, as figuras principais seriam a caixa torácica, o quadril e a cabeça. Esses são os três elementos principais que você deve blocar antes de tudo. E aí o seu esqueleto de arame vai parecer um pouco mais um esqueleto, vamos dizer assim, um esqueleto humanoide, né? Não só um axis aí, né? Não só uma base para você modelar a sua escultura. Inclusive, desses três elementos, eu acho que a caixa torácica é o principal, porque se você fosse fazer só um torso ou um busto dinâmico, a gente partiria dela. A caixa torácica acho que é o centro da escultura. Depois você pode fazer a bacia, né, no caso ali a parte do quadril, e depois a cabeça. E assim, é disso que vai partir os membros. Não tem mais o que falar. Esse é o centro da sua escultura, esse é o centro do seu corpo masculino. No feminino também tem isso, enfim. Basicamente, inclusive se for uma criatura humanoide, né, que mude alguma coisa de proporção, se você partir do centro dela, seja o Hulk, tem o Predador aqui, figuras que mudem drasticamente, não vai mudar essa regra do centro para as extremidades. E agora eu quero falar um pouco com vocês sobre o biotipo. Eu aqui elenquei basicamente 4 biotipos que, na verdade, assim, você pode usar esses 4 como base para qualquer um dos personagens que vão surgir. Eu sinceramente não acho que existe um quinto biotipo. Aí já são estilizações, não é? Híbridos e assim vai. Eu acho que quase todos os personagens que existem você pode tirar desses 4 biotipos. E assim, então o primeiro biotipo é o que seria o biotipo normal. Esse biotipo normal, na verdade, é assim, ele vira gordo, magro, pessoas normais. Eu aqui
basicamente peguei o que eu chamo de atlético normal, que seria, por exemplo, o cara que, se você for procurar aí, né, até os americanos falam que é o regular guy. É o personagem que quando você vai começar um jogo de videogame, assim, ele tá zerado, tá sem nada, assim. Ele é o cara normal. E é, vamos dizer assim, quase que um Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele seria quase que esse cara comum, só que levemente atlético. Se você for fazer um cara mais gordinho, ele também vai ser um cara mais comum, só que um pouco, vamos dizer assim, com um pouco mais de sobra de volume em algumas partes. Mas basicamente existe esse biotipo normal, que pode ser um pouco alto, um pouco baixo, mas que não é tão idealizado. É um corpo comum e que você encontra referências fácil na internet, porque basicamente essas pessoas existem mesmo e você vai encontrar fotografias delas. Então existe essa linha que é a linha da normalidade do biotipo e é uma linha inclusive mais realista. Se você for querer fazer um personagem que seja exatamente uma pessoa da vida real, como por exemplo o Han Solo aqui, ele tem um biotipo comum de uma pessoa de 1,80 m, que seja. Ou se você for fazer, por exemplo, algum personagem, sei lá, como o seu Barriga, sei lá, você gosta de Chaves aí, você já vai ter que procurar ou a foto do ator mesmo, ou se você quer fazer alguém nessa linha, vai ter que procurar alguém mais gordinho. Assim vai, é uma linha da normalidade aí dos biotipos. Porém, a gente vai ter, saindo dessa linha, outras 3 que já vão entrar na linha de personagens mais caracterizados, mais estilizados, que seria a linha do atlético forte, não é? Como por exemplo esse Thor que eu modelei aqui para vocês verem. Esse Thor, ele já tem vamos dizer assim, um físico mais idealizado, ele é mais inchado, mais robusto. Superman tem bastante esse estilo, Batman, Capitão América. É basicamente um cara que ele não é, vamos dizer assim, ele não tem aquele físico estralado assim, não é o fisiculturista que eu ainda vou comentar, mas ele tem um físico atlético bem robusto. E até pode ser real, mas é mais difícil de você ver pessoas assim andando na rua. Por isso que eu falo que esse é o biotipo clássico do herói. Não é exagerado, mas ele tem um volume principalmente muito, vamos dizer assim, muito característico de super-herói, que é o peito inflado, não é? Os músculos, no caso principalmente bíceps, bem trabalhados, mas ele não é tão riscado, não necessariamente é o riscado, e ele não foge tanto da possibilidade, da normalidade. É o atlético, vamos dizer, idealizado. Seria algo como um deus grego. O pessoal na Grécia Antiga diria que isso aí é o atlético ideal. E como eu comentei, então, já spoilei aí pra vocês, tem também o biotipo do fisiculturista, que é o bodybuilder. Esse é legal para quando você quer fazer um personagem, seja de game, seja de quadrinho, seja de série, mais monstruoso, assim, mais fortão mesmo. A gente usa muito para Hulk, pro Juggernaut, Apocalipse, enfim, para esses personagens monstrão mesmo. E algumas pessoas existem e conseguem fazer esse físico. E elas ajudam muito a gente nessa questão da modelagem. Por isso, uma dica que eu dou para vocês para anatomia desse tipo de personagem são 2 livros muito legais. Eu já comentei em vídeo, já comentei bastante também no nosso curso, que é o livro de anatomia dos super-heróis. É um livro, inclusive, desenvolvido pelo Martin Canali, que é um escultor que eu gosto pra caramba. E também vamos dizer assim, a Bíblia do fisiculturista, a Bíblia do bodybuilder, aí do Arnold Schwarzenegger. E o que é legal nesses 2 livros, existem muitas fotos de personagens marombados aí, principalmente no livro do Arnold, né? E desempenhando diversas poses diferenciadas. Então você consegue ver situações do músculo em movimento. A gente às vezes tem dificuldade de saber como é que fica esse músculo quando eu levanto o braço, por exemplo. Mas nesse caso a gente tem aqui diversas poses para a gente usar como referência. Tem também a questão no livro da Anatomia dos Super-Heróis, que a gente vai ter a diferença entre esses físicos que eu te falei, né? Tem o cara bem normalzinho, um cara mais idealizado e o cara bem forte mesmo. Ele explica um pouco disso nesses livros. Então, se você quiser ir atrás, é muito bacana. Esse físico, ele basicamente é mais riscado e a gente vai ter vamos dizer assim, uma quebra de proporção. O Hulk, por exemplo, ele tem uma proporção que não segue aquele lance das metades. A cabeça dele tá para fora dessa medida. Juggernaut também, como eu disse, já é uma coisa mais monstruosa. Tem volumes de músculo que não existiriam na realidade, ou talvez que seria muito difícil de conseguir no caso do fisiculturista. Acreditem, gente, tem gente que faz umas coisas aí com o corpo que você nem acredita aí de musculatura e que ajuda muito na nossa modelagem. E para finalizar, tem um caso que eu coloquei aqui que seria um físico
físico que é, vamos dizer assim, ele é um ponto fora da curva, que seriam os anões. Por que eu falei de anões? Principalmente porque eu fiz essa escultura aqui do Tyrion Lannister aí do Game of Thrones, né? E é para mostrar para vocês como muda a proporção ao contrário, não é? Eu falei do bodybuilder que a parte do tórax seria muito grande, né? Então a cabeça sairia da composição. No caso aqui, a parte do tórax é realmente grande, mas não é porque ela é grande, é porque as pernas são muito pequenas. Então assim, a gente pode usar esse físico para fazer diversos anões de RPG e personagens muito legais, principalmente de videogame. Esse tipo de físico, ele basicamente já dá um gancho para aquela linha dos híbridos que eu comentei para vocês, já é algo que a gente tem que pensar fora da casinha aí, não é verdade? Mas é um físico muito interessante, principalmente para vocês estudarem variações na musculatura. A gente vê que o anão, ele é muitas vezes troncudinho, ele tem um pouco de definição muscular que é diferenciada. Ele tem às vezes uma delicadeza aí no físico que pode principalmente ser expressada nas pernas, né? Pernas pequenas e finas em alguns casos. Em outros ele já pode variar um pouco isso. Mas enfim, esse seria o quarto físico aí que eu quis apresentar para vocês num biotipo variado que a gente não usa todo dia. E nosso último tópico aqui eu quero comentar um pouco com vocês sobre a questão das poses que você vai colocar nas suas esculturas. E basicamente a gente consegue dois tipos, que são esculturas relaxadas ou poseadas, né? Que é quando a escultura está um pouco mais estática a princípio, e poses dinâmicas. Então são esses dois tipos. E eu também vou mostrar para vocês um pouco como trabalhar o esqueleto basicamente na escultura. Qual que é o certo e qual que é o errado? Na realidade, não existe muito um certo e um errado. Você pode fazer poses relaxadas, né? Poses mais poseadas, como por exemplo aqui o Geralt. Ele basicamente tem muitos elementos. Eu quando fiz essa escultura eu pensei, ele tem muitos elementos, muitos detalhes. Ele não precisa necessariamente estar numa pose de ação. Ele pode estar numa composição mais simples em termos de pose. No caso também aqui o Loki já está se movendo um pouco mais, mas ainda assim ele está um pouco mais poseado, né? A gente fala em alguns casos que existe a pose do herói, né? Tem aquela pose de colocar as mãos na cintura ou de fazer os braços nesse tipo de posição, né? Dragon Ball tem muito disso. São figuras mais poseadas, poses clássicas dos heróis ou dos vilões, né? E que não estão necessariamente fazendo muito estardalhaço aí, não estão fazendo grandes movimentos. Essas esculturas são super válidas, eu acho super legal. A questão também é bacana você entender que existem poses dinâmicas, muito legais de trabalhar, ou com certo dinamismo. Certo dinamismo, por exemplo, nessa escultura do Ikki aqui. Ele tá mais ou menos nessa pose do herói, que nem eu disse para vocês, né, fazendo esse tipo de pose. Porém, aqui eu quis dar um movimento com as penas aí da cauda da fênix. Já dá uma composição toda diferente. A gente vai falar mais sobre composição e finalização lá no terceiro dia. Então não perca esses vídeos que vão trazendo um conteúdo muito enriquecedor aí para suas esculturas, para os seus trabalhos. E também existe o que eu gosto de falar, que são poses dinâmicas, como eu já comentei aqui. E tem esse trabalho do meu aluno Rafael, que basicamente ele colocou todo o máximo de conhecimento que ele tinha nessa pose super legal desse guerreiro. No caso aqui eu tenho algo que eu gosto de sempre falar para os alunos, que é a torção da linha da espinha dorsal. As pessoas às vezes pensam simplesmente que a figura não dá para você torcer a linha porque é algo desconfortável, mas a gente o tempo todo faz algum movimento que a gente torce a nossa espinha dorsal, que o tórax vai para um lado e o quadril vai para o outro. Nossa, parece estranho falar isso, mas é o que tem nessa escultura. Ele girou a escultura. Isso dá muito dinamismo, dá muito movimento. E é algo que não é tão complicado de fazer. Você pode fazer uma pose dinâmica para sua escultura e ser muito legal, tão legal quanto uma pose mais estática. Aí que tá, a ideia não existe erro. Você pode fazer uma pose mais heróica, mais clássica, mais poseada ou uma pose dinâmica. Você tem que avaliar inclusive qual é o melhor momento. Uma dica que eu dou é o seguinte: se for algum personagem com muitos elementos, com muitos detalhes, como o Geralt, não é necessidade de fazer uma pose dinâmica. Às vezes uma coisa inclusive pode conflitar com a outra. Você tem que ver qual que vai ser o foco do que você quer representar. O meu foco no Geralt foi mostrar os diversos detalhes, as diversas tractanas aí que ele carrega. A ideia aqui era fazer tudo quanto é tipo de arma ou item ou elemento que ele apresenta no jogo, além de uma roupa que eu misturei aí alguns designs, algumas outras roupas que eu gosto que ele apresenta no jogo. Então é o seguinte, aqui o foco era os detalhes, não a pose.
No caso desse guerreiro, o meu aluno disse que ele queria passar a ideia de combate, a ideia de luta. Então, com certeza, o foco era na pose, o foco era no movimento que ele ia desempenhar e não nos elementos que que ia ter de detalhe no corpo dele. Tanto que até ele tem uma roupa bem simples e apesar de ter uma expressão facial muito legal. Então, assim, não existe erro nisso. Inclusive, uma outra dica que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: busquem sempre as referências quanto à pose. Eu sempre falo muito essa questão das referências, né? Você pode ver nossos vídeos aqui no canal, eu sempre falo muito disso durante o nosso curso, que é o seguinte: você tem que sempre se apoiar às referências. Eu, que já escuto há bastante tempo, não faço nada de cabeça, eu sempre me baseio em alguma coisa, sempre busco alguma referência. E pose é uma das chaves para você fazer uma boa escultura, para você desempenhar um bom trabalho. Busque então em alguns sites, eu gosto muito do Anatomy 360, tem também o TEM 24, não é? Que é vamos dizer assim, um braço do Anatomy 360. E poses para desenho também são muito úteis, muito válidas nesse caso. Inclusive, o que eu recomendo é que você escreva algumas coisas em inglês que vai aparecer mais. Procure, por exemplo, no Pinterest por Dynamic Poses. Vai aparecer muita coisa legal mesmo. A parte que é um pouco ruim de poses que o pessoal usa mais para desenho é que assim, ela não vai ter o 360. Nesse outro sites que eu te falei, tem 24 e Anatomy 360, você vai ter basicamente a fotografia de uma pessoa em 360, em diversos ângulos, o que ajuda muito mais a sua escultura. Mas às vezes, se você quer fazer uma coisa mais diferenciada, você pode procurar por poses de desenho que vão ajudar a abrir sua cabeça, ver outras possibilidades. Homem-Aranha tem muito essa questão de você abrir a cabeça para ver isso, Demolidor, esses personagens bem atléticos, né? Você pode folhear também as HQs. Só procure realmente referências mais confiáveis. Às vezes tem muito do estilo do desenhista, nesse caso. E agora eu quero também mostrar um pouco para vocês como que a gente trabalha a questão do esqueleto. Sempre, então, você vai pegar um esqueleto básico que a gente constrói baseado na sua referência principal, né? Você tem lá aquela referência que eu falei para vocês imprimirem do tamanho que você quer que seja a sua escultura, e depois que você tiver esse esqueleto, você vai fazer as dobras das articulações com um alicate, inclusive, e nisso você consegue fazer uma pose mais simples, uma pose mais elaborada. E basicamente é o seguinte também, tem dois caminhos. Como eu disse, você pode fazer vamos dizer que assim, você quer fazer logo de cara uma pose mais elaborada. Você pode pegar o esqueleto e fazer logo de cara a pose que você quer trabalhar. Eu dei o exemplo do Homem-Aranha, já quer fazer o Homem-Aranha numa pose mais complicada, já pode fazer direto o seu estudo de poseamento aí no esqueleto de arame e sair modelando. Porém, o que vai ter de dificuldade é que às vezes você vai sofrer um pouco para colocar alguns músculos no lugar. Ainda assim, eu acho esse o melhor método, porque você já vai se acostumando a entender que os músculos vão ter um formato diferente a cada movimento, às vezes a cada torção do corpo que você for criar. Mas existe um jeito que talvez seja um pouco mais simples para algumas pessoas que estão começando, que é você fazer a escultura mais estática e depois sair fazendo o movimento que você quer. Eu recomendo que você faça às vezes para dar uma desbloqueada. Mas não use sempre esse método, porque você acaba tendo que fazer a mesma coisa duas vezes, você acaba tendo que fazer uma coisa dobrada. Com o tempo, isso vai deixando você um pouco mais lento. É interessante você já saber empregar o volume certo e o formato certo do músculo na pose, seja uma pose mais audaciosa, uma pose mais simples, logo de cara. Por isso que no nosso curso a gente estuda diversos tipos de movimento nas peças que a gente está executando, para você ver pequenas variações que ele vai ter. E para exemplificar para vocês essa questão das poses, eu trouxe aqui alguns trabalhos dos meus alunos para vocês verem. E no caso, até porque se eu trazer só peça 1000, o pessoal vai pensar que é marmelada. Então eu trouxe aqui para vocês verem essa peça do Mun-Ra, do Alexandre, né? Que tá numa pose mais estática, né? Aquela pose do herói, ou do vilão no caso, né? Tipo fazendo poder, uma coisa mais assim do mal, vamos dizer assim. E que nem eu disse, é muito válido, é mais estática, mas é super legal, principalmente quando é um personagem mais emblemático e clássico, né? Tipo que nem o Mun-Ra. Tem também esse link da saga Zelda, do meu aluno Luiz Gustavo, que ele fez uma pose estática, porém muito natural, diferenciado. Olha só, ele tá sentadinho ali tocando a flauta, a ocarina, não é? É uma pose bem, vamos dizer assim,
é uma coisa de dia a dia, né? Todo mundo senta, fica relaxado ali. Eu até falei quando ele estava modelando que parecia que ele estava comendo um pãozinho. Então, é uma coisa que tem que passar naturalidade, suavidade. Eu achei muito bonita essa composição, uma coisa muito suave e ainda assim clássica também. Remete muito ao que o personagem passa pra gente no jogo. E tem esse trabalho do Alex, que não podia faltar, o Predador tá numa pose dinâmica, né? Uma pose assim de vitória, tá lembrando muito Mortal Kombat, inclusive. Eu falei pra ele, tá erguendo aí a carcaça do Alien, né? Já tem movimento, apesar das pernas não estarem com tanto movimento assim, ele poderia até ter dado mais movimento, mas a parte de cima tá dando muito movimento. O próprio Alien também ia como se fosse esganar o predador, então tudo funcionou com algum movimento, tudo funcionou ali com uma composição que gerou uma ação. Você viu que algo aconteceu ali, ocorreu uma luta, uma coisa mais sanguinolenta aí. Eu acho que é um ótimo exemplo para trazer para vocês quanto à questão de movimento. E no próximo episódio da Iniciativa Escultores eu vou trazer para você tudo sobre personagens femininos. Porque tem muita gente que tem dificuldade com personagem feminino. Às vezes que vai modelar sai uma ogre, uma orc, nada a ver do que ele gostaria que saísse. Tem inclusive muito escultor profissional ou semi-profissional que esbarra aí nessa dificuldade, principalmente de anatomia feminina, de personagens femininos. Então na próxima aula eu vou falar tudo sobre esse tipo de modelagem com vocês. Além de desbloquear essa ideia de como modelar feminino, eu quero também ajudar vocês a fazer peças mais bonitas, com mais suavidade, naturalidade, que é isso que precisa ter para esculpir femininos muito bem. Então agora eu quero saber se essa aula foi útil para você, se você gostou e quais são as suas dificuldades com escultura, quais são as suas dúvidas. Coloca aqui nos comentários, eu vou responder tudo para você. Quero saber também o que você espera dos próximos episódios aí, das próximas aulas. Coloca aqui todas as suas dúvidas, porque eu quero que você faça inclusive parte da nossa comunidade de escultores. Aqui todo mundo se ajuda, todo mundo contribui cada vez mais para o conhecimento na sua jornada pelas esculturas. Muito obrigado pela sua participação nesse workshop. Nos vemos no próximo episódio, não perca, hein? E avante, escultores!